Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Essa é uma pergunta de cunho paradoxal, filosófico, mas que a ciência já tem a resposta há muito tempo. Eu fiz essa enquete aqui, ó, e apesar do ovo ter ganhado, eu vi que muita gente votou ainda na galinha ou simplesmente não sabe a resposta. Outras pessoas votaram ali na hipótese do criacionismo, mas a gente não vai falar disso, a gente vai focar aqui nesse vídeo sobre o que a ciência tem a dizer sobre isso. Então, se você não sabe desse assunto, fica aqui até o final, que eu garanto que você vai sair daqui, eu não digo sem dúvidas, mas com menos dúvidas, tá? Eu vou tentar ser o mais didático possível, então o vídeo pode ficar um pouquinho extenso, mas eu peço a paciência que vocês cheguem até o final, porque vai valer a pena. Bom, para os apressados de plantão, eu já vou dar a resposta direta. É o ovo. Quem votou em ovo, tá certo, é isso mesmo. Mas, calma, eu vou pedir a sua atenção para a gente desacelerar bastante, porque a gente precisa explicar alguns conceitos prévios para não ficar algo tão vago. Ok, é o ovo, mas o ovo não veio de uma galinha? E aí, sabe? Então vamos lá. Primeiramente eu vou falar do surgimento do ovo e depois o surgimento das galinhas, que eu acho que fica mais prático de explicar dessa forma. Primeiro de tudo, é só a galinha que põe ovo? Não. Todas as aves colocam ovos, todos os répteis colocam ovos, anfíbios e até alguns mamíferos, como as equidnas e os ornitorrincos, por exemplo. Então, se qualquer um desses animais já é mais antigo que as galinhas, pronto, o ovo já ganhou. Mas antes da gente entrar no assunto dos bagos, eu digo ovos, a gente precisa falar um pouquinho sobre o conceito da teoria de evolução proposta por Charles Darwin. O que ele disse basicamente, né? Eu vou resumir de uma forma bem porca aqui, mas vocês vão conseguir entender. Todos os animais descendem de ancestrais incomuns. Né? Como que a teoria da evolução funciona? Você tem uma espécie ali em determinado ambiente, essa espécie sofre uma pressão evolutiva deste ambiente e, com o passar do tempo, mutações genéticas aleatórias vão acontecendo no DNA ali da espécie e ela vai assumindo algumas características que podem ser benéficas para aquele ambiente. Se essa característica é benéfica, essa espécie vai passar o gene adiante. E assim nós temos algumas ramificações. Então, pela lógica, se a gente volta no tempo, a gente volta essas ramificações, a gente vai funilando isso até chegar em um ancestral em comum. O que a teoria propõe? Que a vida, ela se iniciou, ela evoluiu na água há muito tempo atrás. Vamos voltar aqui então a 430 milhões, gente, é muita coisa, milhões de anos atrás, no período siluriano. A gente tinha os peixinhos ali que se reproduziam julgando os gametas, né, são as células sexuais ali, o óvulo da fêmea e os espermatozoides do macho na água. Então essa fecundação ocorria de forma externa, tá? E isso era extremamente vantajoso. Uma casca nesse momento seria desvantagem pura, né? Tanto que os peixes eles se reproduzem assim até hoje, não dá pra gente falar que é todos, né? A gente tem aí tubarão, raia, que tem uma fecundação interna, dependendo da espécie de desenvolvimento ele pode ser interno, pode ser externo, mas vocês entendem a ideia, né? Continua sendo extremamente vantajoso esse tipo de reprodução, então os peixes continuam assim. Depois disso, surgiram os tetrápodes, que são os primeiros vertebrados com 4 membros que evoluíram a partir de peixes com nadadeiras lobadas. Põe a foto do Tiktaalik aí. Isso aí é mais ou menos 375 milhões de anos atrás, no período devoniano. Depois surgiram aí os primeiros anfíbios, né? Os anfíbios primitivos como o Ichthyostega, por exemplo, que já andavam na terra, mas eles voltavam para a água para se reproduzir. Mas aí aconteceu um avanço incrível com os amnióticos. Foi um grupo que surgiu há mais ou menos 312 milhões de anos atrás. Eles desenvolveram um ovo com uma membrana interna que ajudava no desenvolvimento daquele embrião fora da água. E a partir daqui surgem os ovíparos terrestres, que são animais que põem ovos fora da água. E entre esses amnióticos, os répteis primitivos foram os primeiros a desenvolver um ovo com uma casca mais rígida, que era feita de carbonato de cálcio. Então, isso foi há mais ou menos ali uns 300 milhões de anos atrás, né? Então, essa casca, ela tinha uma função protetora. Aí já na parte de dentro, a gente tinha a gema que nutria esse embrião, a clara que ajudava ali na hidratação e as membranas internas, igual eu falei, que ajudam também na troca gasosa, protege contra infecções, né? Então, era basicamente ali uma incubadora portátil. E agora, já falando das aves. Eu espero que você saiba disso, porque eu falo isso o tempo todo. Quem me segue há mais tempo aí tem a obrigação de saber isso, tá? As aves, elas evoluíram
de um grupo específico de dinossauros chamados terópodes. Um dos exemplos aí é o Velociraptor, né? Que todo mundo conhece, famosíssimo. Isso começou a ocorrer há cerca de 150 milhões de anos atrás, no período Jurássico. Esses dinossauros já tinham uma penagem, não igual à penagem que a gente conhece hoje das aves, não servia ali para voo, mas às vezes para uma termorregulação ou para exibições, certo? E um dos fósseis mais comuns que mostram aí a transição entre répteis e aves é justamente do Archaeopteryx, que ele tem penas, ele já tinha asas, mas ele também tinha uma cauda óssea, ele também tinha os dentinhos, sabe? Então mostra perfeitamente essa transição. Então sim, você pode falar que aquele beija-flor que passa ali na sua casa é um dinossauro, e eu sei que é muito maluco isso. Tá, Vinícius, você já falou de dinossauro, você já falou de réptil, já falou... Cadê a galinha? Cadê a minha galinha? A galinha doméstica pertence à família Phasianidae, que é a mesma aí do fazão, do peru, da codorna, daquele outro bonito lá, o pavão. O nome científico dela é Gallus domesticus, bem fácil de gravar. E ela descende do galo selvagem vermelho, que é o Gallus, ou então conhecido como galo de Banquiva. Esse galo, ele ainda vive em regiões do sudeste asiático e ele foi domesticado pela gente há cerca de 8 mil anos atrás, ali em regiões da Índia, da Tailândia. E o que a gente fez? A gente fez uma seleção. A gente pegou esse galo, a gente cruzou com uma outra espécie próxima, por exemplo, o galo de Sorenati, para selecionar características específicas que a gente queria, né? Por exemplo, a postura de ovos, a docilidade do animal, tamanho, que foi exatamente o que a gente fez com os lobos, até virar um pincher. Ok, agora que a gente já entendeu todo esse caminho evolutivo, a gente já pode falar com segurança. O ovo veio primeiro. Isso considerando o ovo como uma estrutura reprodutiva. Ele veio bem antes, certo? Ok? Mas, Vinícius, vamos fazer uma pequena alteração então nessa pergunta. E se fosse um ovo de galinha? Quem veio primeiro? O ovo de galinha ou a galinha? E aí, o que você acha? Com base em tudo isso que a gente viu, a resposta é o ovo. Mas por quê? Vocês lembram que lá no início do vídeo, quando eu estava explicando sobre a teoria da evolução, eu falei sobre algumas alterações genéticas que acontecem de forma aleatória? Pois é, em algum momento da história, uma ave que se assemelhava muito a uma galinha, que para um leigo ia olhar e, porra, é uma galinha, foda-se, é igual uma galinha. Essa ave que não era 100% galinha, fez a postura de um ovo ali, com uma alteração genética. E esse bichinho que nasceu, essa ave que nasceu, a gente já poderia chamar sim de galinha. Ou seja, a primeira galinha veio de um ovo, ou seja, o ovo primeiro, de uma outra ave que não era 100% galinha. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Me desculpem a didática de centavos, mas eu tentei explicar da melhor forma que eu consegui. Comenta aí pra me saber o que vocês acharam e façam perguntas interessantes aí que eu trago as respostas mais malucas ainda. É isso. Muito obrigado. Fui!